Oi! No vídeo de hoje eu vou falar sobre inspiração. Às vezes a gente entra numa seca de inspiração que a gente não tem criatividade para fazer nada. Tipo, eu preciso fazer esse risco aqui, mas tô sem ideia para os elementos, como que eu vou colocar eles. E desse outro lado aqui eu tenho essa paleta de cor para escolher, só que parece que nada que eu escolho é legal. É tudo umas paletas já batidas que eu já usei 1 milhão de vezes. E a gente vai entrando nessa espiral e acaba achando que bordado nem é pra gente. A primeira coisa é você perceber que nem sempre você vai criar alguma coisa brilhante, né? Eu sei que a gente sempre quer ser perfeccionista e criar coisas brilhantes, mas não é sempre que vai acontecer. E tá tudo bem você fazer o arroz com feijão bem feito, sabe? É justamente o arroz com feijão bem feito, aquele risco que você já tá acostumado a fazer, que você já tá confortável, aquela mesma paleta de cor que você sempre escolhe, é o que vai definir o seu estilo e é o que vai fazer você evoluir no seu bordado, porque é através da repetição que vem a evolução. Agora, para sair da seca e pensar em pelo menos algumas coisas mais diferentes, né? Ter algumas ideias que fogem um pouquinho do que você sempre faz, a gente precisa ter referência, ser aberta e não forçar. É como se você tivesse solteira. Agora você não namora mais teu namorado, você não é mais casada com teu marido, agora você é solteira de criatividade. O solteiro desesperado, ele força muito, né? Tipo, ele acabou de conhecer a pessoa, primeira vez saindo com ela e já tá falando que vai casar, já tá falando que ama, já tá forçando a barra artificialmente. E aí o que a outra pessoa faz? Ela foge, ela sai correndo. Meu Deus, tem um psicopata aqui na minha frente. Então, quando você força a barra pra tentar ser criativa, nada acontece, você só se frustra. Se você falar, não, eu vou sentar aqui nessa mesa durante 1 hora e ficar 1 hora olhando pro papel e só vou sair quando eu criar alguma coisa brilhante, você vai se frustrar, porque não é em momentos específicos que a gente determina que a criatividade aparece. Tanto é que você pode perceber que a gente tem ideias, tipo, quando a gente tá indo dormir, ou quando a gente tá no banho, ou quando a gente tá lavando louça. É nesses momentos que a gente menos espera que surja uma eureka assim na nossa cabeça. E a gente tem que anotar essa ideia, obviamente, senão a gente esquece, né? Mas então a primeira dica é: não force a barra. Você ficar forçando artificialmente vai fazer só você se frustrar e não criar alguma coisa que você queira. Do mesmo modo, quer dizer, de modo contrário, o solteiro ele não pode forçar, mas ele tem que ser aberto pro mundo, né? Ele tem que ser aberto pra ver o que está acontecendo ao redor dele e reconhecer essas oportunidades que pode levar em algum lugar. Tô aqui no metrô, tô olhando aqui em volta, tô reconhecendo que pode ser que eu fale com aquela pessoa ali, ver o que vai dar, né? Ele tá aberto ao mundo exterior. E a gente também precisa ficar assim para ter inspiração de bordado. Tem que ficar aberto ao mundo com um certo olhar criativo ativado. Esse olhar criativo, ele vai ver o mundo não no automático, como a gente sempre vê, né? É muito normal a gente viver no automático. Com o olhar criativo ativado, a gente vai realmente prestar atenção no que está à nossa volta, porque tudo isso pode ser alguma inspiração para a gente fazer um bordado. Então, você está assistindo um filme, tudo que está naquele filme pode ser uma inspiração para você fazer um bordado. O ângulo da câmera que está filmando, ou a história dos personagens, ou as cores principais do filme, ou uma certa luz que entra assim, que bate no cenário. Tudo isso, se você tiver com esse olhar criativo ativado, pode se transformar em alguma coisa no âmbito artístico do seu bordado. Você tá lendo um livro, a história também pode te inspirar. Andar no parque, ver a natureza, ver as cores, ver o formato das nuvens, uma conversa com uma pessoa, as coisas que ela tá falando pra você. Tudo isso, se você tiver esse olhar criativo, pode te inspirar para fazer um bordado. E em terceiro lugar, existe um tipo de pessoa que eu tenho certeza que todo mundo conhece, que é o Zezinho da política. Na faculdade, no trabalho, todo lugar tem o Zezinho da política. É aquela pessoa que só sabe falar sobre política. Todas as conversas que começa assim com a galera, ele consegue converter pro lado político, tipo... Gente, vocês não vão acreditar. Eu consegui tirar férias e eu vou pras Maldivas mês que vem. Tô muito feliz.
E aí entra o Zezinho da política e ele tipo, nossa, mas a inflação tá muito alta, como você consegue tirar férias? Porque o fulaninho de tal fez isso no governo, o que deixou todo mundo triste, agora vai ter que fazer isso, e aí o governo de tal fazia diferente. E no primeiro dia você fala, vamos conversar aqui sobre política, beleza. Depois de uma semana, ninguém mais aguenta o Zezinho da política porque ele não tem outro assunto. Ele não sabe falar sobre outras coisas. O Zezinho da política é solteiro e o Zezinho da política é insuportável. Quando você tá solteiro, o mínimo que você tem que fazer é ter ali alguns assuntos que você sabe conversar para ser interessante para a pessoa. Se você só souber falar sobre o seu trabalho, ou então se você só souber falar sobre futebol, você não vai ser interessante. A gente sempre tem que ter várias referências assim para ter assuntos diferentes. E no bordado é a mesma coisa. Quando a gente se fecha na bolha de bordado e não pega referência em mais nenhum lugar, a gente só tem o bordado como assunto, entendeu? E aí você se fecha nessa bolha de bordado, só segue bordadeira no Instagram, só vê foto de bordado, todo o seu search do Instagram é bordado, bordado, bordado. Você não vai ter referências além disso pra ter novas criatividades. E acaba que todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo acaba fazendo igual, porque as referências são as mesmas. Então se abra pra além do mundo do bordado. Siga crocheteira, se interesse em macramê, se interesse em pintura, se interessa em desenho, se interessa em esportes radicais, se interessa em carros, sabe? Abra o seu leque de possibilidades aí para você poder ter essas referências de outros lugares. Agora, no presente momento, eu estou meio viciada em Porsche 911. Pô, é um carro muito da hora, cara, muito bonitinho. Enfim. E aí você pode estar rolando assim o seu feed e aparece um Porsche 911 com cores específicas ou então com um desenho específico no carro, que você fala, nossa, muito interessante isso daqui. E você pode ir guardando essas referências de outros lugares que não são o bordado para usar no seu bordado. Aqui eu tenho um livro que chama Roube como um Artista, do Austin Kleon. E aí uma das coisas que ele fala aqui é que você é fruto do seu pai e da sua mãe. E aí você tem um pouquinho da genética do seu pai e um pouquinho da genética da sua mãe, só que você é outra coisa. Você é uma terceira coisa que tem suas próprias vontades, que tem suas próprias personalidades. E quando a gente vai ter referências e inspirações, é a mesma coisa. Você vai pegar um pouquinho daqui, pegar um pouquinho dali, pegar um pouquinho daquele outro, passar pela sua personalidade e criar uma coisa nova, e criar uma coisa única. Essa coisa ela é única não porque ela é brilhante, né? Não porque ela é a nova Mona Lisa. Ela é única porque você pegou referências de vários lugares e passou pelo leque da sua personalidade. Aí ele até fala aqui, assim como você tem uma genealogia familiar, possui também uma genealogia de ideias. Você não pode escolher a sua família, mas você pode selecionar seus professores e amigos, e a música que escuta, e os livros que lê, e os filmes aos quais quer assistir. Então, para você ter essas referências, você precisa sair da bolha e começar a enxergar tudo como uma possível referência. E aí você pode guardar essas possíveis referências em pasta no Pinterest, em pasta no próprio Instagram, anotar, mas principalmente prestar atenção. Porque como a gente vive no automático, às vezes a gente tá ali rolando feed, aí eu até vejo alguma foto, por exemplo, que pode me servir de inspiração no futuro, só que eu falo, nossa, muito legal isso. Olho por 0,5 segundos e já passo pro próximo post. Então, mais do que entrar em contato com essas referências, a gente precisa fazê-las ficar na nossa cabeça pra gente conseguir usar. Tudo que a gente presta mais atenção, a gente absorve mais. Enfim, eu acho que o que eu falei aqui ficou bem poético, né? Então, se vocês querem que eu dê exemplos mais práticos de como fazer isso, comentem aqui embaixo se vocês entenderam tudo que eu falei, ficou poético, mas ficou bom. Comenta aqui embaixo também, que aí eu posso trazer um próximo vídeo com mais exemplos práticos. E saiba que todo mundo tem esses momentos de seca e uma hora a gente volta também, né? Só não se desesperar que vai dar tudo certo, só não forçar a barra. Beijo, tchau!